Uma grande polêmica ronda os estacionamentos dos shoppings e supermercados de Maceió. Uma lei promulgada pela Câmara de Vereadores concedeu isenção do pagamento do estacionamento aos consumidores e gastarem 10 vezes o valor cobrado pelo shopping para estacionar. O problema é que 2 shoppings criaram meios burocráticos para liberar essa isenção. Para falar sobre o que pode e o que não pode nessa situação, eu converso agora com César Caldas, que é assessor jurídico do PROCON. Está muito bem esclarecido que são 10 vezes o valor cobrado pelo estacionamento, em compras está liberado. Agora, como isso está sendo regulamentado nos shoppings, é que está causando uma polêmica muito grande, né? Verdade. E só para esclarecer, a norma ele não prevê nenhum tipo de preenchimento de cadastro. O parágrafo 2º do artigo 1º é claro, basta tão somente apresentar a nota fiscal. Apresentou a nota fiscal, naquele valor já estipulado em lei, 10 vezes o valor do estacionamento, ele terá a isenção desse pagamento. É evidente que 2 grandes shoppings da capital criaram esse tipo de procedimento e aí eles estão indo de encontro à norma. O órgão, como órgão de defesa do consumidor, teria que ter atuação mais enérgica com relação a esses 2 shoppings. Que não é fácil, né? Pelo poder, né? Mercantilista, pelo poder do comércio, pelo poder das relações institucionais. Se de encontro aos interesses de um shopping, não é interesse de uma loja, é um conglomerado de empresas, né? Mas a premissa básica, Miguel, é a obediência à lei. Ninguém pode desobedecer uma norma. E nesse sentido é que o PROCON fez a sua parte, né, na fiscalização dos 3, todos os 3 foram fiscalizados. Um deles, né, o mais antigo, eles se adequaram de forma já de quase que de imediato, só havia um questionamento que era sobre a necessidade de se colocar o CPF na nota fiscal, que entendíamos naquela oportunidade que era abusivo, porque eu não sou obrigado a aderir a um programa do Cefaz para ter o meu CPF na nota fiscal. Então ali nós detectamos que também haveria uma abusividade. Mas a direção do shopping, com a nossa participação, entendeu que também isso poderia ser abolido. É evidente que a gente também tem que olhar o outro lado. O órgão, ele não é um órgão punitivo, ele é um órgão de defesa do consumidor, mas também para harmonizar essa relação entre o fornecedor e o consumidor. Quando existe o desequilíbrio, evidentemente que o órgão tem que aí ser o juiz para fazer com que essa relação ela seja amigável e que existe o bom senso. Os shoppings, inclusive, estavam, além desse preenchimento de um cadastro, se dirigia para um setor específico, que não eram os quiosques de atendimento de estacionamento. Ora, se para o consumidor pagar, ele tem a oportunidade de ter vários quiosques, porque, num direito que ele tem também, iria para uma central de atendimento. São 2 aspectos nesse procedimento adotado, né, com relação a esses 2 shoppings. Um era, evidentemente, a tentativa, entendo eu, a tentativa de criar no consumidor, né, a sua revolta e ali não mais permanecer naquela fila para fazer esse cadastro e ter a isenção de pagamento. Né? Isso aí era um fato. O outro é a vulnerabilidade que esse consumidor que ali está preenchendo o seu cadastro, ele vai ter futuramente com a exposição de seus dados para uma possível fraude. Então, nós aí pedimos, inclusive, um dos shoppings da capital, que nós fizemos hoje, e ontem tivemos uma reunião com o pessoal da assessoria jurídica do shopping e estamos elaborando um termo de ajustamento de conduta, inclusive para incinerar, e essa era uma das condições para a assinatura desse TAC, é que todo o material de cadastro, todos os cadastros dos consumidores terão que ser incinerados até na sexta-feira.
Então, esse é um avanço, porque não vai deixar aquele consumidor que fez o cadastro, e a gente sabe, não estou dizendo que esse era um procedimento dos shoppings, mas a gente sabe que hoje a vulnerabilidade do consumidor nessa área de informação é muito grave. A gente detecta bancos de dados aí para que você pratique a fraude com aqueles dados, faça empréstimo consignado, faça financiamento de carro, bom, enfim, ele use aqueles dados de forma fraudulenta. Então, essa era uma preocupação do órgão, mas que com esse ajustamento de conduta, isso vai ser ceifado na próxima sexta-feira. Uhum. Foi questionado também essa abusividade ou suposta abusividade de ser o atendimento num único lugar, já que existe uma demanda muito grande, por que não colocar em todos os quiosques? É bom salientar, Miguel, que essa também é uma abusividade clara, né? Mas a gente tem que entender que essa fila que foi no primeiro dia, me parece, ou no segundo da entrada em vigor da norma, era porque o pessoal, os consumidores estavam preenchendo um cadastro e depois se dirigiam para outro lugar, justamente para criar um óbice daquela isenção que o consumidor tinha direito. Então, isso também foi detectado e isso também foi passivo de autuação com relação a esse tipo de procedimento, que os shoppings passem a ter agora vários... A partir do momento que você vai com sua nota fiscal e ele carimba e dá a isenção, não vai ter praticamente uma demanda de fila como existiu, né, com relação ao preenchimento e depois você ir para outro local, se deslocar para outro local. Então, tudo isso a gente observou e está tentando resolver com dois shoppings. Tem um que está aí, a gente está indo para... Não é um embate, não é uma briga, mas tão somente o cumprimento da lei. E quem não cumprir a lei, o que é que acontece? Olha, o código é claro, né? O código tem várias sanções. Tem a sanção pecuniária, que é a aplicação de uma multa, que ela tem uma variação até 3 milhões de reais, hoje daria mais, porque a gente pega como parâmetro o FII, né? E até o fechamento, a abertura de cancela, né? Intervenção na administração. Então, enfim, o código tem essa abrangência. A gente não quer que chegue a tal ponto, porque o órgão não é para prejudicar, o órgão é para harmonizar. Evidentemente que quando existe um embate... Uhum. Então... o PROCON sempre acompanha a distância e resolve em escritório, em conversas, em mediação. Será preciso fiscalizar de perto? O órgão ter lá o agente do PROCON fiscalizando para ver o que está acontecendo? Miguel, teve um determinado shopping que entrou com mandado de segurança. Né? Para não cumprir? Para que o PROCON não cumpra a lei. Né? Eu não tive acesso ainda, nós não tivemos acesso ainda, porque o órgão não foi citado. Né? Eles entraram com mandado de segurança, com pedido liminar, para que o órgão se abstenha de fazer a sua fiscalização com relação à norma. Né? Então, assim, para efeito legal, o PROCON vai continuar. Inclusive hoje agora, os fiscais estão nesse shopping fazendo o levantamento de todas as irregularidades e a gente vai tomar algumas decisões se não houver um retrocesso desse procedimento com relação ao pedido de preenchimento de formulário e também esse deslocamento do consumidor de preencher esse formulário que é abusivo e é um outro local. Então, o PROCON está nesse momento já em fase de fiscalização e levantamento das reclamações. Me parece que eles estão baseados naquela lei, né, que o correntista não pode demorar mais de que 30 minutos, 20 minutos no banco. Quem é correntista sabe que isso aí já está bastante ultrapassado, ninguém respeita mesmo, mas ninguém fiscaliza, ninguém parece que entra com recurso. E aqueles que entraram ganharam indenização. É verdade. E assim, aí vamos retornar um pouquinho. No início dessa lei, o judiciário tinha um entendimento pelo dano moral e as primeiras condenações elas foram efetivamente significativas. Hoje, especialmente a Justiça Federal, e isso é o que chega ao nosso conhecimento, tem dado sentença de R$100. Né? Então, é por isso que desestimula
às vezes, o consumidor a exercer a sua cidadania de não procurar o judiciário para buscar a reparação, porque a lei determina 20 minutos. O cara passa 2, 3 horas numa fila de banco esperando, né? E existe aí, não diria uma falha, mas existe, o judiciário deve ter uma maior participação e um melhor olhar nesses casos, porque existe o descumprimento da lei. Em todos os casos, inclusive nesse do shopping. Aliás, me parece que os próprios shoppings não reconheceram na livre concorrência, naquilo para que eles foram criados, para facilitar a vida do consumidor, para dar segurança a ele, respeito, pela propaganda deles, é uma beleza. Agora, vai lá no estacionamento para ver como você é tratado, né? Um outro detalhe é que hoje você tem uma experiência já nesse tipo né? Tem um supermercado com outra loja de departamento ou de outra loja varejista, que você, ao se dirigir a essa loja, comprovando o pagamento de 20 ou 25 reais, você tem a isenção. Então, você não vê dificuldade nisso, né? Porque você aí fomenta, inclusive, o consumo. Né? Então, às vezes... Numa crise dessa. Aí você não fomentar o consumo... Você chega nesse supermercado, né? nesse varejista, às vezes você não quer nem comprar, mas para você não pagar R$4 de estacionamento, 4 ou 5, você prefere comprar alguma coisa que você se lembre que esteja faltando, e aí você incentiva o consumo. E eles vão de encontro a eles mesmos, porque eles fazem promoção que para o almoço você basta apresentar a sua nota de almoço que você tem isenção. Comprovar, exatamente. Não é? Aí você não entende nada, não sei se é terceirizado o estacionamento, está ferindo o interesse do shopping, enfim, é preciso coordenar melhor essa situação. Verdade, e o PROCON vai cumprir a missão, né? Até enquanto o judiciário não decidir a nossa participação, a nossa fiscalização, que tá também contido na lei de fiscalizar a relação de consumo, o PROCON vai exercer a sua função. E cumprir a sua missão de fiscalizar e autuar se for o caso. É verdade, verdade. Olha, conversamos com o César Caldas, mas é preciso ficar de olho nas próximas horas, próximos dias, né? Sim. Conforme a informação do César Caldas, assessor jurídico do PROCON, um dos shoppings entrou com mandado de segurança para que o PROCON não passe a fiscalizar a lei. Que coisa, né? Que coisa. Muito obrigado, então, César, assessor jurídico do PROCON, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Bom fim de semana.